onda, né? E ontem, ponto negativo, o público patético, né? Pouco mais de 10 mil pessoas numa semifinal. O Vasco, de certa forma, tentou tirar o Flamengo de algo que ele consideraria ali uma zona de conforto, mas é muito curioso e contraditório, porque o Vasco faz questão de jogar os jogos que chamam de maracanáveis, né? No estádio do Maracanã, ou seja, jogos com maior demanda de público, e era um jogo para o Vasco se mobilizar, levar sua torcida, que foi um pequeno número no recente jogo da Taça Guanabara, quando perdeu por 2-0, mas preferiu levar o jogo para um estádio que tem uma série de obstáculos aí, né? As duas torcidas não estão acostumadas a ir para esses jogos ali, sábado de carnaval, turistas que estão no Rio de Janeiro que gostariam de ir ao jogo, certamente uma coisa é para o Maracanã, outra aí para o Engenhão, para o Newton Santos, questão de ingresso, violência, né? As torcidas se enfrentam pela cidade, pela região metropolitana do Rio, sempre que Vasco e Flamengo jogam, e ali você realmente tem uma situação de maior risco, até pelas ruas estreitas, um ambiente que você não está tão acostumado a ver os jogos entre as duas equipes, né? Desde que o Maracanã foi reaberto, né? Houve um período que se jogava sempre ali, criou o hábito, né? Que foi naquele período que o Maracanã estava sendo modificado para a Copa do Mundo 2014. Então, uma escolha que talvez tenha dado certo parcialmente, mas acho que foi muito mais em função da postura do Vasco, que entrou no modo Fluminense. O Fluminense faz muito isso, né? Jogo muito pilhado, jogo com muita falta, tentando levar o jogo muito mais para o combate, para o enfrentamento físico até, do que para o jogo, para a bola rolando, né? Para jogo de futebol. E isso nivela por baixo. O Flamengo, para variar, pegou pilha no primeiro tempo, e isso fez com que o Vasco fosse até mais perigoso, por muito pouco não fez 1-0. Aí no segundo tempo tudo se modificou quando o Flamengo tentou jogar e jogou, né? Foi o inverso do que aconteceu no jogo anterior, né? Quando o Flamengo domina o primeiro tempo, no segundo o Vasco consegue subir um pouco a marcação ali e tal, e cria algumas situações, chama de dar a bola na trave com o Verratti, perdia por 1-0. Então mudou um pouco a estratégia, mas no final o Vasco perdeu do mesmo jeito, como tem acontecido, e acho uma pena que tenham feito essa mudança para você ver uma semifinal. É vergonhoso, né? Para o futebol do Rio de Janeiro, né? Hoje gente do Brasil inteiro comenta, mas 10 mil pessoas, Vasco, Flamengo, 10 mil pessoas, pois é, os caras conseguem esse tipo de coisa. Flamengo e Vasco e Flamengo que disputaram nesse sábado a primeira partida semifinal do Campeonato Carioca e deu a lógica. Se fosse fazer uma previsão e se baseasse nos últimos acontecimentos, apostaria na vitória do Flamengo sem gols do Vasco, certo? Foi o que aconteceu, 1-0, e o autor do gol também um velho conhecido, Bruno Henrique, que se tornou o maior artilheiro do Flamengo em clássicos no século XXI. Vitória do Fla por 1-0 também mostra que mesmo jogando no tapetinho do Newton Santos, o rubro-negro segue superior ao Vasco. Nos últimos 31 confrontos foram só 2 vitórias para os maltinos, contra 18 vitórias do Flamengo e 11 empates. Queria contar ainda que o Flamengo, com o time titular, não levou gols no Campeonato Carioca dessa temporada. Só para completar, clássico bombou na TV, média de 24,3 pontos de audiência no Rio de Janeiro. A única coisa que destoou foi o público pagante. 10.788 pessoas estiveram no Newton Santos. É o pior público do Clássico das Multidões desde 2019. Vou falar sobre o Flamengo e Vasco, gente. Assim, a partida de ontem, a vitória do Flamengo de 1-0 sobre o Vasco da Gama, ilustra muito bem o que eu venho falando aqui há muito tempo. Falo também no SBT, programa que eu participo de segunda a sexta-feira. O jogo, o Flamengo com o Felipe Luiz, nem sempre vai dar um show dentro de campo. Pelo contrário, e vai ser mais, assim, pode não entregar um show, como não entregou ontem diante do Vasco da Gama. Mas vai ser muito difícil vencer o Flamengo do técnico Felipe Luiz. Mas muito difícil mesmo. Para e analisa o jogo de ontem. Mesmo jogando na grama sintética, com muitos desfalques mesmo. Mesmo assim, o Flamengo saiu de campo vitorioso e nem fez uma partida excelente, não. Pelo contrário, fez o básico. Saiu de campo com a vitória 1-0, com o gol do Bruno Henrique, um golaço, entre aspas, num achado ali, num chute de fora da área. Não entregou o show, mas saiu de campo vitorioso. E é isso que vocês, torcedores, precisam entender. Não adianta achar que o Flamengo vai dar show sempre com o Felipe Luiz. Agora, vocês podem ter certeza que vencer do Flamengo com esse atual treinador vai ser uma tarefa muito difícil para qualquer adversário. E sobre o gol do Bruno Henrique,
O Verratti, após o jogo, disse que o gol foi uma sorte, que ele chutou mal e a bola acabou entrando. E o Filipe Luís, assim, como é educado, como sempre, respondeu a declaração de Verratti na entrevista coletiva, que ele foi questionado sobre o assunto, e ele disse o seguinte: sorte? Não é sorte não. O Bruno trabalha muito, pessoal, muito mesmo. Nada é por acaso. Verratti, não é sorte mesmo, tá? Não é sorte mesmo. Analisa o histórico do Bruno Henrique. Ele já finalizou assim várias vezes e quase estufou a rede. Então não é sorte. E repito o que o Filipe Luís disse: é muito trabalho. Muito trabalho. E Verratti, você que é atacante, deveria saber quão difícil é fazer um gol como esse. Não é sorte. Repito, é trabalho. E Bruno Henrique, o Filipe Luís falou sobre o Bruno Henrique o seguinte, eu quero falar sobre isso. É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito. Só fala no campo, com números, com títulos, com sacrifício pelo time e companheiros também. Nos jogos mais difíceis que você vê os melhores. E Bruno Henrique é um deles. É um prazer acompanhar de perto a história de Bruno Henrique no Flamengo. Gente, é porque o Bruno Henrique não é midiático, tal como foi o Gabigol, por exemplo, como é o Gabigol. Isso não é uma crítica ao Gabigol, nem uma crítica ao Bruno Henrique. Mas fazendo uma analogia aqui, que eu gosto muito, tá, de fazer analogia. O Bruno Henrique é como se fosse o Rivaldo. Por exemplo, o Rivaldo jogou muita bola. Gente, mas muita bola. Na Copa do Mundo de 2002, embora eu era uma criança, mas, cara, eu vi. O Rivaldo jogou muita bola, porque o Ronaldo fez muitos gols. Mas não é nenhum absurdo escolher o Rivaldo como o melhor daquela Copa do Mundo. E o Bruno Henrique é como se fosse o Rivaldo. Pouca mídia e muito futebol. E eu falo, vocês torcedores, talvez vocês não deem o devido valor à história do Bruno Henrique no Flamengo. Ele é muito ídolo, gente. Ele é muito ídolo. Ele entrega um absurdo dentro de campo. É um jogador que não se envolve em polêmica, muito pelo contrário. E foi o que o Filipe Luís disse aqui. Ele é caladão na dele. Só fala, entre aspas, dentro de campo. Muito ídolo. Para mim foi o melhor jogador em 2019 e é o principal jogador do Flamengo nessa geração vitoriosa, de 2019 para cá. Ah, mas o Gabigol fez... Sim, mas se você parar e analisar o futebol que o Bruno Henrique jogou em 2019, não à toa ele foi eleito o Rei da América na ocasião, gente, ele é um absurdo. E eu falei na ocasião, os 3 anos de contrato, na renovação de contrato para o Bruno Henrique, nenhum exagero. E vocês podem resgatar, porque eu falei isso na ocasião. Então, o Bruno Henrique deveria ser mais valorizado, tal como o Pulgar foi valorizado pelo Filipe Luís na entrevista coletiva. Abre aspas para Filipe Luís, hein? Creio que se Eric Pulgar fosse brasileiro, ele seria titular na seleção brasileira. E aí, torcedor rubro-negro, você concorda com essa declaração do Filipe Luís? Concordando ou não, você com certeza acha que Pulgar é um jogador extremamente importante atualmente para o técnico Filipe Luís. Então, a renovação dele está encaminhada, mais 3 anos de contrato que o Flamengo e o jogador fecharam, e o empresário chega ao Rio de Janeiro nos próximos dias para finalizar a operação e anunciar a renovação de contrato do Eric Pulgar, que agora vai ter vínculo até dezembro de 2028, e é óbvio que ele vai ter uma valorização salarial, porque o salário dele estava de fato, digamos, defasado, porque ele é um jogador que já chegou com salário baixo, e agora ele está no último ano de contrato dele, vai até dezembro. A partir do meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato, mas o Flamengo correu para acertar essa renovação de contrato. Hoje temos uma notícia quente envolvendo o Flamengo e um nome que já vestiu o manto sagrado, Andrés Pereira. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, a contratação do jogador voltou à pauta dentro do clube, especialmente após as negociações com Jorginho não avançarem. E olha, isso pegou muita gente de surpresa, porque Jorginho era visto como uma alternativa viável, mas no final das contas, a família do jogador não demonstrou interesse em morar no Brasil, o que acabou esfriando a negociação. Diante dessa situação, o técnico Filipe Luís entrou em cena e fez um pedido especial, a contratação de Andrés Pereira. Sim, ele mesmo, o cara que já passou pelo Flamengo e conhece bem o clube. E não foi só um pedido aleatório, não. Filipe Luís destacou a versatilidade de Andrés como um grande trunfo para o Flamengo.
Um jogador que pode atuar em diferentes funções no meio-campo e agregar muito ao elenco. E não para por aí. O treinador do Flamengo tem um grande apreço pelo estilo de jogo de Andrés Pereira. Ele vê no jogador uma peça que pode se encaixar perfeitamente na estratégia da equipe, principalmente porque Andrés já demonstrou, em outras oportunidades, sua capacidade de adaptação em campo. É um jogador que pode fazer a diferença em jogos decisivos, que tem qualidade no passe, chegada na área e ainda ajuda na recomposição defensiva. Isso sem falar na experiência internacional, que conta muito em torneios como a Libertadores. Agora, vamos falar de um detalhe que chamou bastante atenção recentemente. Andrés Pereira rejeitou uma proposta do Palmeiras. Isso mesmo, o clube paulista tentou contratar o jogador, mas ele recusou a oferta. E por que isso é importante? Porque esse movimento reforça ainda mais a ideia de que ele tem sua prioridade voltada para o Flamengo. Se ele quisesse voltar ao Brasil a qualquer custo, poderia ter fechado com o Palmeiras, mas não, ele parece estar esperando uma sinalização do Flamengo. E tem mais. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, Andrés Pereira já deu sinal verde para seus empresários iniciarem negociações com o Flamengo. Ou seja, ele está disposto a retornar ao clube e vestir o manto sagrado mais uma vez. Mas eu quero saber de vocês, nação, o que acham dessa possível volta de Andrés Pereira ao Flamengo? Vocês acham que ele merece uma segunda chance? Seria um reforço importante para o time ou o Flamengo deveria buscar outra opção no mercado? Comentem aqui embaixo porque eu quero saber a opinião de vocês. Não esquece de deixar a curtida no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do Mengão. Tamo junto e até a próxima!